aquela musiquinha, o sofá laranja no Central Park, 6 amigos tentando sobreviver em Nova York. Para milhões de pessoas, Friends é praticamente um sinônimo de conforto, né? É uma daquelas séries que marcaram a época e que muita gente ama até hoje. Mas e se essa série, que parece tão inofensiva, fosse algo a mais? Pois é, existe uma análise bem específica e, olha, bem densa, que lança uma ideia bastante radical. E se Friends não fosse só entretenimento, mas sim uma ferramenta sofisticada de mudança social? Ok, então bora mergulhar nisso. O que a gente vai fazer aqui é explorar os argumentos centrais dessa análise, que basicamente defende que a verdadeira função da série era remodelar bem devagarinho o senso comum de quem assistia de um jeito quase imperceptível. E segundo essa fonte, isso não tem a ver com política partidária, sabe? A ideia é bem mais sutil. Se trata de uma mudança gradual na maneira como a realidade, a moral e até a própria ideia de família são percebidas pelo público. Para a gente conseguir entender o argumento completo, primeiro a gente precisa decifrar um conceito que é a chave de tudo que a análise usa, a tal da mentalidade revolucionária. Vamos quebrar essa definição. A ideia principal, segundo a fonte, é uma inversão completa do tempo. Um futuro que é hipotético, super idealizado, perfeito, começa a ser visto como mais real e mais importante do que o nosso presente, que por sua vez é visto como cheio de falhas, quase opressor. Agora, o que é bem interessante aqui é esse contraste. A mente que a análise chama de realista parte daquilo que existe, do concreto. Já a mente revolucionária, ela julga a realidade de hoje usando como régua uma promessa de futuro. Ou seja, o presente está sempre em dívida, sempre culpado por não ser aquela utopia prometida. E é exatamente aqui que Friends entra na história. A análise argumenta que a série cria um mundo onde as responsabilidades da vida adulta ficam meio que suspensas. É como se fosse uma adolescência que nunca acaba. E ao fazer isso, o mundo real, com todas as suas dificuldades e exigências, pode acabar parecendo, em comparação, uma coisa meio opressora. Tá, mas como essa influência funcionaria sem que ninguém percebesse? Para explicar isso, a análise recorre a um outro conceito que vem lá do pensador italiano Antonio Gramsci e da sua estratégia para a mudança social. Para Gramsci, a grande virada, a verdadeira revolução, não aconteceria tomando o poder do Estado na marra. Aconteceria conquistando primeiro a cultura. Isso quer dizer as escolas, a mídia e o ponto principal aqui, o entretenimento. O objetivo é mudar aquilo que a sociedade inteira considera normal. Essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. É para ser uma influência que está em todo lugar, mas que ninguém o vê, tipo um marionetista nos bastidores. A questão não é forçar ninguém a nada, mas sim moldar as ideias básicas da sociedade através das suas histórias mais populares. A análise usa uma metáfora bem poderosa para descrever como essa mudança cultural gradual seria alcançada. O ponto central aqui é o que a fonte chama de agressão molecular. Pensa assim, são doses bem pequenas e repetidas de novas ideias, introduzidas de um jeito tão sutil que a sociedade nem se dá conta da transformação. Esse conceito é a base para entender como Friends supostamente teria operado. Muito bem, a gente já viu a parte teórica, agora vamos para a aplicação direta de tudo isso nos personagens e nas tramas de Friends, sempre seguindo o que a fonte detalha. A fonte defende que a série mostra de forma sistemática os pais tradicionais como figuras meio problemáticas, cômicas ou simplesmente ausentes. E, em contrapartida, o grupo de amigos é que é levado ao status de família de verdade, a família que a gente escolhe, o verdadeiro centro de apoio e afeto. E essa progressão, ao longo das 10 temporadas, é apresentada como a grande evidência da tal agressão molecular em ação. Começa bem leve e, passo a passo, vai introduzindo e normalizando conceitos que na época eram bem menos comuns. Com isso, a percepção do público sobre o que é uma família vai, aos poucos, se alterando. Mas aí fica uma pergunta, né? Como é que uma pessoa pode se divertir vendo a desconstrução de valores que, na vida real, ela mesma usa como base? Para explicar isso, a análise apresenta um último conceito. Esse quadro aqui ilustra bem essa suposta desconexão. A análise argumenta que o espectador, cuja vida depende de trabalho duro e estabilidade familiar, pode acabar aplaudindo na tela a dissolução dessas mesmas estruturas. E por quê? Porque na ficção, as consequências ruins são convenientemente apagadas da história. Certo. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e chegar à conclusão final dessa análise, que é bem complexa.
Esse resumo mostra direitinho como, segundo esse argumento, todos aqueles mecanismos trabalham juntos. A inversão do tempo, a paralaxe cognitiva e a agressão molecular se combinam para alcançar o que o Gramsci chamou de hegemonia cultural, que é quando um novo conjunto de valores se torna um novo senso comum. Portanto, a alegação final da fonte é que o sucesso da série, nesse sentido, não foi por ser uma propaganda aberta, mas sim por funcionar como uma espécie de reeducação passiva, que acabou transformando a subversão na nova normalidade. A ideia é que o público vai absorvendo essas mudanças sem um pensamento muito crítico. E a trilha de risadas, a famosa claque, funciona como um guia, indicando quando e do que se deve rir, e com isso validando os comportamentos que aparecem na tela. E assim a gente fecha essa análise. No fim das contas, a fonte não diz no que se deve acreditar, mas ela deixa no ar uma pergunta bem provocadora que nos convida a refletir sobre o poder das histórias que a gente consome e a questionar: será que o entretenimento tem uma influência sobre nós muito mais profunda do que a gente imagina?